Boa noite, meus amados. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês a essa transmissão poderosa. Tenho certeza que nessa noite, quinta de glória, uma atmosfera de milagres entra na sua casa. Aqueles que têm fé, digam um amém. Recebe aí na sua casa a presença do Senhor Jesus, aonde você está, no seu trabalho, talvez no leito de hospital. Tenha certeza que a glória do Senhor está entrando aí onde você está nessa noite, amém? Eu quero convidar você a celebrar ao Senhor com alegria. Se você pudesse colocar em pé, levantar as suas mãos e bendizer o nome do Senhor conosco. Aleluia! Exaltamos a Ti, Senhor. Contemplo o céu e sei que Tu és maravilhoso, ó Deus. Vejo Tua essência em toda a criação. Encontrei o amor no Teu sangue que hoje eu recebo. Em perfeito amor te glorificar. Que és Deus, Deus de poder e maravilhas. Não me envergonharei de Ti a terra inteira, cantando a glória. Maravilhas farás outra vez, Deus de poder e maravilhas. Não me envergonharei de Ti a terra inteira, cantando a glória. Maravilhas farás outra vez. Maravilhas farás. De poder e maravilhas, não me envergonharei de Ti a terra inteira, cantando a glória. Maravilhas farás outra vez, Deus de poder e maravilhas, não me envergonharei de Ti a terra inteira, cantando a glória. Maravilhas farás outra vez, maravilhas farás outra vez. Declare na sua casa. Maravilhas farás outra vez. Eu sei que Tu farás. Maravilhas farás.
Te amamos, Senhor. Declaramos nessa noite o mover das águas, o mover do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Mova em nós, Espírito Santo de Deus. Montanhas se moverão, cadeias se romperão. Sim, Deus, nós cremos, pois hoje vemos milagres neste lugar. Os mortos se levantarão, gigantes se derrotarão. Sim, Deus, nós cremos, pois hoje vemos milagres neste lugar. Viemos por Ti, faça a obra aqui. Viemos por Ti, faça a obra aqui. Eu me entrego a Ti, faça a obra aqui. Mova-se em mim, mova-se em mim, mova-se em mim, mova-se em mim. Espírito Santo, mova-se em nós, com milagres, prodígios e maravilhas, Senhor. Montanhas se moverão, nós cremos, cadeias se romperão. Sim, Deus, nós cremos, pois hoje vemos milagres neste lugar. Os mortos se levantarão, gigantes se derrotarão. Sim, Deus, nós cremos, pois hoje vemos milagres neste lugar. Viemos por Ti, faça a obra aqui. Viemos por Ti, faça a obra aqui. Eu me entrego a Ti, faça a obra aqui. Mova-se em mim, mova-se em mim, mova-se em mim. Levante as suas mãos, mova-se em mim. Declaramos, Senhor, há um milagre neste lugar. A Tua presença vem pra curar. Há um milagre neste lugar. O céu é tão perto. Há um milagre neste lugar. A Tua presença vem pra curar. Há um milagre neste lugar. O céu é tão perto. Levante as suas mãos e declare: há um milagre neste lugar. A Tua presença vem pra curar. Há um milagre neste lugar. O céu é tão perto. Viemos por Ti, faça a obra aqui. Viemos por
Mova-se em mim. Mova-se. Mova-se em nós, Espírito Santo, mais uma vez. Mova-se em mim. Invocamos o seu nome, declaramos a sua soberania, declaramos, Senhor Deus, que a sua presença está aqui. Senhor, a tua palavra diz: onde está o louvor do teu povo, ali o Senhor está no meio deles. O Senhor está aqui nesta noite. E a tua palavra também diz: onde o Senhor está, sempre temos milagres sobrenaturais. Sempre nós temos um mover sobrenatural acontecendo. E nesta noite não será nada diferente. Nós cremos no poder do teu milagre, Senhor. Algo está acontecendo, algo está sendo derramado no mundo espiritual. Por isso nós clamamos: Espírito Santo, mova-se em mim. Mova-se em mim, Senhor. Mova-se em meu coração. Oh, xalabalabala, suricanda. Que a nossa alma se cale nesta noite. Que o nosso espírito glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor Jesus. Glorifique ao Deus Pai. Aleluia, aleluia. Oh, mova-se. Viemos por ti nesta noite, Senhor. Faz a obra de cura, de grandes milagres em nossas vidas. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Eu me entrego a ti. Faça a obra aqui. Mova-se em mim. Mova-se, Espírito Santo, em cada casa. Mova-se em cada lar. Mova-se, Senhor Deus, em cada coração, em cada família, em cada pai, em cada mãe, em cada filho, cada jovem. Pai, mova-se, teu Santo Espírito, Senhor. Oh Deus, Senhor, nesta noite nós queremos ser gratos a Ti. Gratos porque reconhecemos que sem o Senhor nada somos. Declaramos a nossa dependência total da Tua cobertura, da Tua presença em nossa vida. Senhor Deus, recebemos Tua inspiração. Recebemos, Senhor, a manifestação do Teu poder. Recebemos, Senhor Deus, a impartição do Teu Espírito sobre a nossa vida. Oh Deus, derramando, Senhor Deus, óleo fresco sobre cada um de nós que vamos ministrar, sobre cada um daqueles que vão ouvir nesta noite. Haja, Senhor, um derramar do Teu Santo Espírito, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Recebe toda a honra, recebe toda a glória nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Que tempo glorioso poder estar na presença do Senhor. Hoje, culto quinta de glória. É um dia muito especial, uma noite sobrenatural. Eu tenho a plena convicção: Deus vai falar com você, Deus vai agir em você. É só você colocar fé, e então o poder de Deus visitará seu coração. Amém? Quero cumprimentar todos os irmãos que estão conectados conosco neste culto sobrenatural. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já estou com saudades do nosso tempo presencial, onde nós podemos compartilhar, interagir uns com os outros no amor de Cristo Jesus. Mas, amados, nós temos orado, nós temos clamado pela nossa nação, pelo nosso país, temos clamado pela nossa cidade, temos orado pelos nossos governantes. Ontem, quarta-feira, nós tivemos um tempo de jejum, toda a igreja, e eu fico muito alegre e feliz que os irmãos que fazem parte do discipulado têm liberado suas orações. E eu creio, amados, eu creio de todo o coração que cada oração, por mais singelo, por mais simples que tenha sido, foi feito com fé. E Deus aprova tudo que é feito com fé, porque o que move Deus
é a nossa fé. E eu tenho certeza que os céus se estremeceram. E não vai passar longos dias onde nós receberemos a recompensa, que é a resposta das nossas orações. E teremos um país próspero, teremos um país que vai viver a superabundância da graça de Deus, e o povo de Deus irá crescer de uma forma como nunca antes. Nossos inimigos serão totalmente derrotados, e nós construiremos e edificaremos a casa do Senhor, edificaremos o reino de Deus sobre a face da terra. Amém, amados? Esta palavra não somente para nós, mas é para toda a igreja no mundo inteiro. Amados, nós temos dias difíceis, dias complicados, mas sobre todas as coisas, a palavra do Senhor diz: em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Antes de eu ministrar a palavra, eu gostaria apenas de colocar para vocês sobre nosso momento de dízimos e nosso momento de ofertas. Amados, nós vamos colocar ali no telão, vamos colocar as contas que você pode fazer a sua transferência. Amados, não estamos podendo congregar presencialmente, mas no Espírito nós estamos fazendo isto. Estamos trabalhando arduamente, amados, para poder levar uma palavra poderosa ao seu coração. E, amados, como vocês sabem, nós seguimos adiante. Por isso também, não abandone a casa do Senhor. Não abandone. Deposite seu dízimo, sua oferta. Se você não souber como fazer, entre em contato conosco. Nós lhe daremos todas as orientações para que o reino de Deus, a casa de Deus, esteja sempre abastecida. A casa de Deus abastecida sempre será bênção para cada um dos seus membros, para cada um daqueles que estão comprometidos com esta casa espiritual. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida. Quero fazer uma oração agora por esse momento de dízimos e ofertas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos, Pai, que estamos vivendo dias de muita escassez. Pai, se apresenta como uma grande tormenta. O sol desaparece e vem as nuvens mais densas e mais negras. Senhor, sabemos que estamos vivendo dias assim economicamente, não somente sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, mas também no mundo inteiro. Mas também nós sabemos que neste mundo ainda os filhos de Deus estão. A igreja do Senhor Jesus ainda está em operação. Ainda está, Senhor Deus, estabelecendo o reino de Deus. Pai, e enquanto a igreja existir, sempre teremos a mão estendida do Senhor sobre cada um de nós, sobre cada família, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada, Senhor Deus, membro desta casa espiritual. Sempre haverá o sustento, sempre haverá a provisão do Senhor. Nunca nada nos faltará, porque a sua palavra diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que nós andemos nesse vale de sombra de morte, não teremos medo. O Senhor sempre nos sustentará. O Senhor sempre nos guiará pela sua mão direita, para que possamos trilhar o caminho do Senhor, caminho da abundância, o caminho, Senhor Deus, da provisão sobrenatural. Eu abençoo cada irmão, cada irmã que está ofertando, que está, Senhor Deus, dizimando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos cada um desses queridos que tem tido a revelação de sustentar, de não abandonar a casa do Senhor economicamente. Para a bênção das suas vidas, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Maravilhas farás outra vez, maravilhas farás outra vez, maravilhas farás outra vez, maravilhas farás outra vez, maravilhas farás outra vez. Aleluia. Como diz essa canção linda, maravilhas o Senhor fará outra vez. Deus tem feito grandes maravilhas. E a outra vez do Senhor, essa é a nossa esperança. Sempre tem uma outra vez com o Senhor.
até o dia do nosso arrebatamento, evidentemente. Enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui na terra, ainda Deus outra vez e outra vez fará grandes maravilhas. E nesta noite Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Você sabia que muitos cristãos não irão ao céu porque lhes faltou perdoar? Você sabia que tem muitas pessoas que, embora tenham feito a sua oração, entrega a Jesus, mas deixaram de perdoar, não irão para o céu? Porque no céu só irão pessoas cujos pecados foram perdoados. E a Bíblia diz que se nós não perdoamos as pessoas, Deus também não nos perdoará os nossos pecados. Portanto, se eu não perdoar, eu estou sendo um candidato a permanecer para a grande tribulação. Nesta noite, eu gostaria de falar sobre o tema do perdão. E o título desta mensagem: quanto vale o perdão? O preço do perdão vale uma eternidade com Cristo. O preço de um perdão vale o amor de Deus. O preço do perdão vale uma vida abundante. O preço do perdão vale uma vida de paz, de refrigério, de alegria, de proteção, de refúgio, em tempos de grande caos. Amados, quanto vale o perdão para você? Quanto vale? Você já mediu o valor do perdão na sua vida? Eu quero discorrer um pouco sobre este assunto e que o Espírito Santo nos dê graça, discernimento e revelação, tanto a mim quanto a você que estará ouvindo esta mensagem, para que sirva de uma maneira que você possa resolver algumas questões interiores e de você poder ter um relacionamento mais direto, mais poderoso com Deus através do seu Espírito Santo, compreendendo a dimensão do perdão. Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. E muitas vezes nós deixamos de nos perdoar a nós mesmos. Se Jesus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? E a questão do perdão era algo era um assunto tão importante nos dias de Jesus, que Pedro vem e diz para Jesus lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22, diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? E Jesus então responde. Pedro ainda diz: até 7 vezes, Senhor. E Jesus disse, dando aquela risadinha: não, Pedro, escuta, Pedro. Eu lhe digo, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Uau! Jesus estava trazendo uma revelação para Pedro. Na verdade, 70 vezes 7 significa perdoar sempre. Perdoar sempre, permanentemente, constantemente. Perdoar 70 vezes 7 tem esse significado. Ou seja, o perdão não tem fim. Sempre eu tenho que perdoar. Sempre. O perdão, o que significa o perdão? O perdão significa conceder indulto gratuito ou remissão de qualquer ofensa ou dívida. Você redime, ou seja, você anula, você cancela aquela mágoa, cancela aquela ofensa, cancela aquela dívida que aquela pessoa tem com você. Você está perdoando.
Perdoar também significa desistir de toda reivindicação. Eu estou reivindicando um direito. Não, agora vou perdoar. Eu libero, você está livre. Você não me deve mais nada. Estamos de boa, por assim dizer. E também perdoar é o cancelamento ou a remissão de uma obrigação. Jesus, na sua palavra, diz que quando Ele nos perdoa, daquilo que nos perdoa, as ofensas que nos causamos com os nossos pecados, Ele já jogou no mar do esquecimento. Deus tem a capacidade de lançar as nossas ofensas, os nossos pecados, no mar do esquecimento. E Ele esquece, de verdade. De verdade. Nós é que não temos essa capacidade de lançar no mar do esquecimento. Sabe por quê? Porque a nossa alma geme. A nossa alma fica reivindicando aquela ofensa. Fica murmurando, fica criticando e fica alimentando essa dor. Esse é o grande problema do ser humano. E Jesus está nos ensinando aqui, perdoe sempre. O perdão, amados, é como uma ferida. Ela precisa de tratamento. A ferida, ela não cicatriza de uma hora para outra. Ela leva um tempo. Ela leva um tempo de um processo de cicatrização. O perdão é a mesma coisa. Pastor, mas eu não sinto que tenho que perdoar. Sinto muito em lhe dizer. Mas o perdão, ela não é um sentimento, ela é uma decisão. O perdão, amados, não é uma sugestão. O perdão é uma ordem de Deus, é um mandamento divino. E nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus mostra para Pedro que não existe limites para exercer o perdão. É ilimitado. 70 vezes 7 significa perdoar sempre. O perdão, amados, é um dos temas que precisam ser mais falados em nossas pregações, porque muitas pessoas recebem ministrações, recebem impartições da palavra do Senhor, mas seus corações estão amargurados por falta de perdoar. Infelizmente, muitos cristãos, escute o que eu vou dizer agora, muitos cristãos conhecem muito bem a palavra de Deus, mas, amados, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não conseguem colocar em prática o ato de perdoar. É impressionante. Por isso que a Bíblia diz que o conhecimento, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Precisamos conhecer a palavra de Deus, mas precisamos ter a vida no Espírito, para que o conhecimento se transforme em sabedoria pela prática da palavra de Deus, e tenhamos dias melhores. Perdoar, amados, é uma das maiores provas de conversão a Deus. É um dos atos mais cristãos que podemos realizar, o perdão. Se genuinamente eu me converti a Deus através de Cristo Jesus, amados, eu não terei dificuldade em perdoar. Sabe por quê? Porque eu fui muito perdoado por Deus. E como até um gesto de gratidão pelo perdão que eu recebi de Deus, eu também reproduzo esse DNA divino que Deus implanta em mim, para também exercer o perdão. Posso não jogar no mar do esquecimento por conta da minha alma, mas eu tenho que tratar a minha alma, aquietar a minha alma e falar mais alto que a minha alma e ordenar a minha alma que se cale, para que o Espírito seja vivificado. Ser cristão, amados, é exercer o ato de amor no exercício do perdão constante. A cada dia eu preciso perdoar. Isso, perdoar, é
tem a mesma conotação do que amar. E como já dissemos, perdoar, amados, não é um sentimento. O ato de perdoar, assim como o ato de amar, é uma decisão. Deus decidiu amar o mundo de tal maneira que Ele amou o mundo, então Ele decidiu: vou enviar Jesus para que possa salvar toda a raça humana. Aquele que crer nele não será perdido, mas aquele que não crer já estará condenado. Deus tomou uma decisão na eternidade e enviou a Jesus Cristo por amor a mim, por amor a você, por amor ao mundo, para salvá-lo dos seus maus caminhos. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim: olha que interessante esse texto bíblico, amados. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial, veja o que está dizendo aqui Jesus, amado, também perdoará vocês. Ou seja, há uma condição para você ser perdoado. Qual é a condição? Você também primeiro precisa perdoar. Depois diz: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Uau, que tremenda essa palavra de Jesus. O perdão, amados, é uma das virtudes mais libertadoras que podemos fazer. O perdão é libertador. O perdão traz cura. O perdão traz libertação. O perdão abre porta de prisões emocionais e espirituais que estão sobre a sua vida. Por isso, nesta noite, eu tenho certeza, Deus vai falar com você. Se Deus já está falando com você, nesta noite, ao terminarmos esse culto, desta quinta de glória, eu vou orar com você, vou ministrar a sua vida, e eu tenho certeza, céus se romperão a seu favor. E a partir de hoje, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais começarão a acontecer na sua vida. Por quê? Porque será rompido o espírito de segurar, de reter. O espírito da retenção de perdão será quebrado em nome de Jesus, e você vai fluir como um rio flui e segue o seu curso. Amém, amados? Aleluia! A falta de perdão, escute, a falta de perdão é como uma pedra amarrada nas pernas de uma pessoa e que o arrasta para o fundo do mar. A falta de perdão leva você ao fundo da depressão, ao fundo de uma tristeza, ao fundo do caos financeiro, ao fundo do caos no seu casamento, ao fundo do caos nos seus relacionamentos. A falta de perdão, amados. Se Deus perdoou os nossos pecados, e se nós carregamos em nossa essência a imagem e a semelhança de Deus, que motivos podemos ter para não perdoar as pessoas que nos ofenderam? Por mais justo que seja a nossa causa, Jesus disse 70 vezes 7, Pedro. Por mais justo que seja, se de fato aquela pessoa me ofendeu, Jesus disse 70 vezes 7, Pedro. Isso que Jesus está dizendo para mim e está dizendo para você aqui nesta noite, amados. 70 vezes 7. Perdoe. Perdoe. Muitas coisas ruins acontecem todos os dias por falta do perdão. São brigas, desentendimentos, separações, violência, causando feridas, mágoas, feridas profundas na alma, a ponto da pessoa adoecer fisicamente pela falta de perdão. Sabe por que existe o perdão, amados? O perdão existe porque todos nós cometemos erros e precisamos perdoar e ser perdoados.
Sem o perdão, seria impossível manter relacionamentos saudáveis com as pessoas. Sem o perdão, é muito difícil permanecer casado. Sem o perdão, é muito difícil manter um relacionamento saudável com Deus. Porque tem muitas pessoas que ainda não aceitam o perdão de Deus e não se perdoam a si mesmos. E vivem em condenação, prato cheio para o maligno. Eu quero trabalhar alguns pontos nesta mensagem sobre esse assunto, sobre quais são os benefícios de ter uma vida de perdão. Numa outra mensagem, eu fiz quais são as consequências da falta de perdão. E hoje eu quero falar sobre os benefícios de você ter uma vida constante de perdão. 70 vezes 7. Amém? Número 1, o perdão, primeiro benefício, o perdão nos liberta da ira descontrolada. Uau! O perdão, amados, nos liberta da ira descontrolada. Veja o que diz em Romanos, capítulo 12, 19 a 21, diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, escute: se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal. Escuta, igreja. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amados, a ira é obra da carne. E a Bíblia diz que nós não podemos nos deixar ser dominados por ele, pela raiva. Porque a raiva nos leva impensadamente a cometer atos de injustiça. Nunca devemos agir no momento de ira, no momento que estamos nervosos ou raivosos. Nunca podemos agir. Precisamos nos aquietar, precisamos nos acalmar. Amados, nesta noite Deus está falando com algumas pessoas que têm aquele dito estopim curto. Você tem que alongar seu estopim, meu amado. Jesus está dizendo: pare com isso. Tem pessoas que têm difícil relacionamento por conta de que qualquer coisa a pessoa já se deixa dominar pela ira. Torna-se violento, talvez não fisicamente, mas em palavras. Isso é pecado diante de Deus, porque dar fruto à ira, ou seja, dar vazão, ter uma atitude de ira, amados, significa que você está negando o domínio próprio, que é fruto do Espírito. A ira é obra da carne. Amados, a ira é o inimigo interno e que infelizmente tem destruído o coração das pessoas. Por conta de ira, nós vemos atrocidades nos relacionamentos, principalmente nesta pandemia. O feminicídio cresceu assustadoramente por homens descontrolados. E muitas vezes, quando nós deixamos de perdoar ou de exercer o perdão na vida das pessoas, nós nos iramos e queremos nos vingar das pessoas. E começamos a publicar em nosso Face, em nossas redes sociais, palavras indiretas. É porque tem certas pessoas, e às vezes não dizem certas pessoas, às vezes diz o nome da pessoa e atenta contra aquela vida da pessoa. Cristãos fazendo isso. Onde está o amor?
Onde está o exercício do perdão? 70 vezes 7. É por isso que existem muitos enfermos no corpo de Cristo. É por isso que tem muitos que estão fracos, que estão débeis na fé. Estão enfermos, sem forças, pela falta de amor através do perdão. Não perdoam. Ao contrário, vão contra esse texto bíblico, que diz que a vingança é do Senhor. A vingança não é minha. Eu não tenho justiça para fazer uma vingança como Deus tem. Quando Deus aplica a sua justiça, é uma justa vingança. Escute a igreja. Por isso, a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Nós devemos nos vingar das pessoas que nos ofendem, por mais razão que tenhamos, 70 vezes 7, igreja. O perdão nos liberta da ira descontrolada. Qual é o antídoto da ira? O antídoto à ira é buscar o fruto do Espírito Santo, chamado mansidão, chamado domínio próprio. E nós devemos buscar o domínio próprio, a mansidão. Ela não acontece naturalmente ou sobrenaturalmente. Você precisa buscar. E quando você encontrar pela palavra, na revelação, aí você tem que praticar. E você só encontra a mansidão, só encontra o domínio próprio praticando. Não é mentalizar ou guardar no coração. Não, é no exercício da vida cristã. Você vai adquirindo mansidão, vai adquirindo domínio próprio, porque o exercício é um exercício da fé. Salmos, capítulo 4, versículo 4 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Está reafirmando o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não pequem, não deixe que a ira te domine. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Uau! Acalme-se. Não seja precipitado. Esse é o momento que Deus te dá a oportunidade de você ter domínio próprio, de você ter paciência, de você ter mansidão. Precisamos ser mais manso, igreja. Ah, pastor, mas o senhor não sabe meu entorno, não sabe o problema que eu estou vivendo e tal. Perdoe, e está tudo certo. É necessário ter uma vida de perdão. Nós fomos perdoados. Fomos perdoados de tantas maldades que nós fizemos para com Deus. Porque nós não perdoaríamos as pequenas ofensas que padecemos no dia a dia? 3 atitudes importantes para não pecar através da ira. 3 atitudes. Número 1, pense, reflita antes de falar ou reagir. O seu procedimento cristão vai se enunciar nesse momento. Aí você vai ter o controle do Espírito Santo. Antes de reagir, antes de falar, reflita. Reflita. Número 2, permaneça quieto. Seja sóbrio e controle-se. Ah, pastor, o senhor está pedindo muita coisa. Eu não tenho sangue de barata. Ninguém tem sangue de barata. Você tem o sangue de Cristo Jesus. O sangue que nos cobre, que nos limpa, que nos redime. O sangue que já removeu o espírito da ira da sua vida.
Portanto, se o sangue de Cristo já me remiu, então a ira tem que ir embora. Precisa vir as virtudes de Cristo. Como ovelha, foi levado ao matadouro sem abrir a sua boca, diz o texto. E você sabe todo o desprezo e toda a violência que Jesus padeceu na cruz por mim e por você. Sabe para quê? Para perdoar os nossos pecados e para que você e eu perdoemos também. Número 3, ter paciência. Ser longânimo. É tardio para irar-se. Uau! Que bom seria se todos nós pudéssemos atentar a essas 3 atitudes importantes. Pensar, refletir, permanecer quieto, ter paciência, ser longânimo. Toda ira descontrolada seria desnecessária se perdoássemos antecipadamente. Aleluia. Uma pessoa me fez um dano, falou mal de mim. E antes de eu ir lá e confrontar aquela pessoa, eu já decido, Senhor, eu já libero perdão. E aí quando você vai conversar com a pessoa, você já vai falando mansamente. Que aliás, quando você faz isso, Deus te dá autoridade para constranger o coração daquela pessoa. Ao ponto daquela pessoa, inclusive, pedir perdão para você. Experimente. Segundo benefício, o perdão nos permite uma convivência pacífica com as pessoas. Uau, que lindo isso. Se eu tenho uma vida de perdão, eu tenho relacionamentos saudáveis. Eu tenho relacionamento com pessoas. O perdão vai me permitir conviver pacificamente com as pessoas. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 3. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Não é uma compaixão qualquer, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se não significa nesse texto aguente as pessoas, aguente o caráter. Não, suporte significa levantar, animar, ativar, levantar aquele que está caído. E a Bíblia diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Uau! Tem pessoas que têm acúmulos de mágoas e de ofensas em seus corações. E é muito importante, queridos, que você e eu saibamos de que Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Deus deixou muito claro que deseja que vivamos juntos, numa vida coletiva. Por isso, Ele nos inseriu num contexto de família, membros do mesmo corpo. Nos inseriu em dois tipos de famílias: família biológica e a família espiritual, que é a igreja. A igreja não se faz sozinho. A igreja é o corpo de Cristo, onde vivemos relacionalmente uns com os outros. E se houver queixas, devemos perdoar, como diz a Escritura, para que vivamos pacificamente. E dessa maneira o reino de Deus possa crescer. É impressionante, amados, na igreja primitiva, a palavra do Senhor diz que o povo via como esse grupo, como essa igreja se amavam e se perdoavam. E a cada dia
o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Uau! As pessoas se aproximavam à igreja não porque alguém o pregou o evangelho, mas porque viam como eles se amavam e se perdoavam e se ajudavam. Isso atraía as pessoas para a convivência. Amados, é muito importante a nossa convivência. Porque muitas vezes, por causa da nossa dificuldade de conviver com as pessoas, nós também temos dificuldade de conviver com Cristo na nossa intimidade. Muitas pessoas dizem, não, eu tenho meu relacionamento com Deus. Não. E tem um relacionamento ruim no seu casamento, tem um relacionamento ruim com seus filhos, tem um relacionamento ruim no seu trabalho, na igreja, no seu ministério, tem um relacionamento ruim. Amados, dificilmente essa pessoa tem um relacionamento saudável com Deus. Não tem. É impossível. Porque o nosso relacionamento com Deus se projeta externamente com os outros. Porque a nossa prova, o teste da nossa convivência é justamente quando nós estamos no corpo de Cristo. E ali vemos quem nós somos. Se somos amargurados, magoados, vivemos debaixo de ofensas, ou se não somos livres para poder ter um relacionamento saudável. Pense nisso, queridos. Sem comunhão, queridos, você é um tijolo fora da construção. Se nós não temos comunhão, é como um tijolo que está fora da construção. É como um membro fora do corpo. Um soldado perdido em campo de batalha. E é isso que o maligno deseja, sabia? É isso que o maligno deseja na vida de muitas pessoas que estejam isoladas, dispersas, sozinhas, magoadas, enfermas, angustiadas, amarguradas, porque dessa forma tornam-se presas fáceis para o inimigo capturá-los. Se tornam presas fáceis. Porém, amados, o perdão, ela nos ajuda a manter a comunhão uns com os outros, sob o amor de Cristo Jesus. Essa é a nossa base, esse é o nosso fundamento. O amor de Cristo é que nos conduz a uma vida de perdão. Infelizmente, amados, hoje nós vemos a muitas famílias desunidas em função da falta de perdão. Estão brigadas, distantes, isoladas, não querem conviver e apenas se juntam para brigar. Você já viu família que são assim? Anos não se veem e de repente se juntam. E essa junção, no lugar de ser um momento de alegria, de comunhão, de gozo, começa a brigar, começa a discutir, começa a se ofender, começa a desconfiança. Amados, a falta de perdão nos torna em ilhas isoladas e desertas. Deus não fez o homem para ser ilha. Deus não fez o homem para viver isoladamente num deserto. Todos nós necessitamos compartilhar a nossa vida. Necessitamos compartilhar através de uma comunidade, de uma família natural e de uma família espiritual. Precisamos da troca de experiências. Quando Deus deu os dons para a igreja, diz, há um dom de curar, há outro dom de discernimento de espíritos, há outro ciência, há outro fé, outro para ser hospitaleiro, e cada um vai se completando. Amados, nós precisamos. Se eu não tenho o dom de cura, eu preciso buscar aquele que tem o dom de cura para orar por mim e para eu ser curado. É assim que funciona.
É por isso que Deus nos colocou num contexto de família, de comunidade, para que nos ajudemos mutuamente e nos aperfeiçoemos sob esse amor de Cristo, que é o amor do perdão. A falta de perdão é o maior causador do distanciamento familiar, inclusive em relação à própria convivência relacional com Deus. Aleluia. Veja o que diz Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 10, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Uau! Uau! Que impressionante isso, meus amados. Pobre, a Bíblia diz, pobre é o homem que quando cai não tem ninguém que o ajude a levantar-se. Será que estou falando com pessoas assim nessa noite, que se cair não tem quem cuide de você? Se esmorecer, não tem ninguém que te ajude a levantar. Se você tiver uma aflição, não tem alguém que possa orar com você, alguém que vai levantar os teus braços, alguém que vai ser o suporte para te trazer alento. E muitas vezes, por falta de perdoar, nos isolamos, ficamos distantes. As pessoas não se aproximam de nós por conta disso. Quanto mais você querer evangelizar as pessoas e não consegue, há muita coisa que você poderá fazer sozinho. Sim, há muita coisa, mas não pode ser assim em tudo, porque Deus te colocou no seio de uma família. Deus não fez o homem para viver sozinho, por isso Ele fez a mulher para procriarem e terem filhos. Assim como os animais também vivem em família, se reproduzem, vivem em manadas, vivem juntos. Amados, a própria natureza, amados, nos diz que nós devemos viver em comunidade. Quanto mais nós, seres humanos, precisamos nos relacionar com as pessoas. E muitas vezes deixamos de nos relacionar porque temos dificuldades de perdoar, ou temos até medo de que sejamos ofendidos e não tenhamos a habilidade de poder perdoar essas pessoas. Deus não fez tudo sozinho. Deus também fez os céus e a terra e o homem em família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque senão, no texto bíblico, Ele teria dito: eu vou fazer. Ele não disse isso, Ele disse: façamos. Façamos. Deus agiu em família. Terceiro benefício do perdão. O perdão nos torna em excelentes adoradores. Por quê? Por que nos torna excelentes adoradores? Porque quando nós temos uma vida de perdão, nós não temos nada, nenhum peso, nenhuma carga que tenhamos que sobrecarregar, que nos impeça de entrar na presença de Deus para adorá-lo. Estamos livres. Aliás, o perdão nos impulsiona para estar na presença do Senhor. Primeiro, porque recebemos o perdão divino. E segundo, porque eu tenho uma vida de perdão. Então não existe nada entre mim e Deus que possa inibir esse tempo de adoração. Mateus capítulo 5, versículo 23. Diz assim: portanto, se você estiver
apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra ti, diante do altar, deixa sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E depois volte e apresente a sua oferta. Amados, se cometemos algum mal, devemos fazer uma pausa, uma reflexão antes de adorar ao Senhor e nos apressar para resolver o problema com o nosso irmão. Precisamos, amados, antes de ministrarmos ao Senhor a nossa adoração, devemos lembrar de nossas ações erradas e consertá-las, para que as nossas ofertas de gratidão e a nossa adoração sejam aceitas por Deus. E isso acontece na ceia do Senhor. Antes de nos assentarmos à ceia do Senhor, precisamos rever as nossas ações, rever o nosso caminhar, o nosso andar. Precisamos pedir ao Espírito Santo para nos fazer lembrar se estamos em débito com falta de perdão. Talvez por algum pecado, ou talvez por alguma ofensa, ou talvez para liberar perdão para alguém. Precisamos fazer para que não sejamos culpados, diz o Senhor. E no lugar de ser bênção para nós, serve de maldição a ceia do Senhor. Portanto, nós precisamos, antes de ministrar ao Senhor, rever a nossa vida. Uma das primeiras coisas que eu faço na minha vida devocional e na minha vida de oração, primeiro entro ao Senhor com ações de graças, e depois já entro em confissão de pecado. E digo: Senhor, veja se há algum caminho mau em mim. Senhor Deus, que não haja nenhuma mágoa, que não haja nenhuma ofensa, ou que não haja nenhuma palavra ofensiva que eu tenha dito. Senhor Deus, limpa, purifica-me, para que eu possa entrar na tua presença em adoração. E aquele momento se torna algo especial na presença do Senhor. Qual é a regra bíblica aqui, neste conceito? O Senhor nos diz: primeiro a paz com os homens, e depois vem a aceitação do Pai Celestial. Escute: se você deseja que a sua adoração, que o seu louvor e as suas ofertas, inclusive até as suas orações, seja aceita por Deus, o princípio bíblico é: conserte primeiro com seu irmão e depois volte para poder adorar ao Senhor. Que ali você é perdoado por Deus. E quando você estabelece a paz com seu irmão, então você está em dia com Deus. E aí Deus começa a aceitar suas palavras de adoração, suas ofertas de gratidão, sua adoração como um todo. Mateus 5, versículo 25 diz assim: entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando? Essa prisão, amados, pode ser uma amargura. Essa prisão pode ser uma tristeza profunda, uma depressão, ou pode ser uma hostilidade reprimida, falta de paz, insatisfação, enfermidade e até morte. E até morte. Por isso é necessário ir até seu irmão que ofendeu, resolver o problema com ele. Muitas pessoas dizem: não, já orei a Deus e Deus sabe todas as coisas. Claro, Deus sabe todas as coisas. Quem não sabe é você. Você tem que conhecer a Escritura. A Escritura diz, Jesus disse: ei, você quer essa oferta? Espera aí, você está de mal com fulano. Então, primeiro vai peçar perdão, se arrume com seu irmão, depois volte e aí apresenta a sua oferta. É assim que funciona.
É assim que Deus nos perdoa, quando nós perdoamos, ou quando nós pedimos perdão por alguma ofensa causada a algum irmão. Amados, o preço da falta de perdão pode causar na sua vida amargura, tristeza, depressão, hostilidade reprimida, insatisfação, enfermidade. E muitas vezes a morte. Muitas vezes a morte física pode causar. Quer ser um excelente adorador ao Deus vivo? Quantos querem ser um excelente adorador ao Deus vivo? Se você disse amém, eu vou te dar a resposta. Perdoe ao seu ofensor. Por mais terrível que tenha sido esta ofensa, perdoe. Perdoe. Ou peça perdão se você foi o ofensor. Peça perdão. Tem pessoas, o Espírito Santo está me dizendo, que tem pessoas que estão guardando o pedido de perdão a pessoas que ofenderam há muito tempo. E por isso, até hoje, você está amarrado àquela pessoa. E você precisa liberar esse perdão. Você precisa ir até essa pessoa. Você nunca falou com essa pessoa dessa ofensa. É tempo de você ir lá e resolver. Sabe por quê? Jesus está voltando. E a falta de você pedir perdão, ou mesmo perdoar, pode deixar você para a grande tribulação. Pode deixar. Portanto, se esta mensagem é para você nesta noite, amados, faça o quanto antes. Perdoar ou pedir perdão é sinônimo de humildade. Seja humilde. Sabe por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quarto e último benefício: o perdão nos liberta das correntes que nos aprisionam ao nosso ofensor. Muitas vezes, nós, pela falta de perdão, ficamos presos à pessoa que nos ofendeu. E isso nos causa maldição. Amados, o perdão traz cura onde a mágoa gerou doença. O perdão traz reconciliação onde a mágoa gerou afastamento. O perdão, amados, traz alegria onde a mágoa produziu tristeza e dor. O perdão restitui aquilo que a mágoa saqueou na sua vida. O perdão, amados, é a faxina da nossa mente, a limpeza dos porões do nosso coração para nos trazer libertação. Libertação. De fato, queridos, o perdão é um dos fundamentos mais sólidos dos filhos de Deus. Pois é possível, queridos, desenvolvermos um relacionamento com Deus, com o nosso Pai. Mas se falhamos no quesito perdão e amor com as pessoas, amados, dificilmente nós teremos a revelação da paternidade de Deus. Sabe por que muitas pessoas não têm a revelação da paternidade? Porque não perdoaram. Não perdoaram seus pais. Não perdoaram autoridades. Por isso tem problemas com autoridades. Por isso são rebeldes, bocudos. Falam sem pensar, magoam sem pensar, ferem sem pensar, fazem coisas horríveis porque não pensam. Simplesmente porque estão feridos, estão magoados e não resolveram o seu problema ainda. Por isso não tem a revelação do amor de Deus. Amados, Jesus é o nosso melhor exemplo. Escute, na cruz do Calvário, Jesus mostrou um nível extraordinário. Escute, Jesus mostrou o nível de saúde emocional que ele possuía. Sabe por quê? Porque ele tinha todos os motivos do mundo para odiar as pessoas pelo que eles estavam fazendo. Seus próprios discípulos o abandonaram. Seu próprio discípulo o traiu.
E o povo a quem ele curou e fez bem, falaram lá: crucifica-o, crucifica-o. Então Jesus tinha todos os motivos para odiar as pessoas. E ainda na cruz, depois de todo o sofrimento que lhe fora causado, padecendo, ele ainda ora a Deus e diz: Pai, não leve em consideração o pecado deles, porque eles não sabem o que fazem. Uau! Que cátedra de alguém resolvido no seu propósito. Quando nós estamos resolvidos em nosso propósito, nossa oração será: Pai, não leve em consideração esta ofensa. Perdoa-lhe, Senhor, porque essa pessoa não sabe o que está dizendo, não sabe o que está fazendo. Perdoa, Senhor. Precisamos crescer emocionalmente, precisamos ser maduros emocionalmente, para que espiritualmente tenhamos autoridade para poder entrar nas esferas sobrenaturais e causar os milagres que Jesus causou. Aliás, Jesus disse que nós poderíamos fazer coisas maiores do que ele fez. Mesmo assim, Jesus intercedeu por aqueles que estavam maltratando a sua vida. Por isso que Jesus disse: ame seu inimigo, ore por ele. Se te pedir um copo d'água, dê-lhe 2. Se te pedir uma face, dá outra. Será que você daria? Jesus deu. Jesus deu a sua face. Os magoados não perdoam. Sabe por quê? Os magoados não perdoam porque são prisioneiros de si mesmos. Pois enquanto o ressentimento é sustentado na alma, nunca haverá libertação ou cura emocional. Nunca. Porque o prisioneiro, ele vai alimentando, e quanto mais alimenta, mais prisioneiro, mais a fundo emocionalmente a pessoa vai. Escute a igreja, escute. Ir ao encontro do que o feriu e fazer a rota do perdão é uma obrigação e uma ordem de Deus para a nossa vida. É muito importante isso, queridos. O ato de pedir perdão ou perdoar está muito mais ligado a uma decisão do que ao sentimento. Já falamos isso no início. Porque se nós nos baseamos nos sentimentos, dificilmente perdoaremos as pessoas. Principalmente, amados, porque em muitas situações podemos desenvolver um sentimento de vitimismo. E o vitimismo nos leva às profundidades negras, ocultas da dor e da mágoa. Portanto, amados, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, livre-se do jugo da condenação espiritual e emocional, perdoando. Perdoe, igreja. Perdoe. Efésios 4, 31, 32 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Temos que seguir esse exemplo, amados. E este exemplo nos leva ao último ponto, número 5, que diz: o perdão, quando exercido, reflete o DNA da nossa paternidade celestial. Porque Deus nos perdoou, nós também somos perdoadores. Lucas 6,36 diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso.
Amados, sabe por que muitos não conseguem perdoar? Porque não desenvolveu o espírito da misericórdia. Não desenvolveu bondade, não desenvolveu compaixão. É por causa dessas três coisas que o homem não desenvolve, não consegue falar do amor de Deus às pessoas, não consegue evangelizar, não consegue ganhar sua família para Cristo. Quando nós desenvolvermos a misericórdia do Senhor, a paternidade de Deus, o DNA de Deus entra em ação, e ali por seu amor começamos a perdoar e começamos a amar as pessoas. Qual é o significado bíblico da palavra misericórdia? O que é a misericórdia? Amados, a misericórdia é um dos atributos de Deus. Está no seu DNA da paternidade. A misericórdia, amados, ele se faz presente onde há sofrimento, onde há miséria, onde há mágoa, onde há ressentimento, amados. Conforme o ensino de Cristo, a misericórdia é uma expressão de amor evidenciada por um sentimento de compaixão. E é acompanhado de uma disposição e de ação para ajudar aquela pessoa que está em sofrimento. Isso é misericórdia. E isso você e eu, como igreja, tem que estar no nosso DNA. E sabe por que muitas pessoas dizem: nessa igreja não tem amor? Primeiro, porque essa pessoa não desenvolveu a misericórdia. E assim também muitos de nós, como igreja, ainda não desenvolvemos a misericórdia. A misericórdia de Deus envolve um sentimento profundo de compaixão. É favorecer alguém, por mais que a pessoa não mereça. Eu devo exercer misericórdia. Aquela pessoa que me causou um dano, muitas pessoas dizem: bem feito, tomara que piore. Quantos se lembram quando o nosso presidente contraiu Covid? Uma médica diz: oh santo Covid, faça a sua obra, amaldiçoando o nosso presidente. Uau, tem muitas pessoas fazendo isso. Ainda bem, essa pessoa merecia essas coisas. Não, amados, ali é que nós temos que exercer misericórdia. Porque quando você e eu estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Fomos resgatados das garras, das trevas, de uma eternidade de tormento sem a presença de Deus. Quando não liberamos perdão às pessoas, queridos, que nos ofenderam, ou mesmo se nós não pedimos perdão às pessoas que nós ofendemos, não estaremos exercendo o princípio da misericórdia. Na verdade, amados, nós já alcançamos a misericórdia de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele agiu em nosso favor, libertando-nos da miséria, libertando-nos da dor, das enfermidades, das amarguras, dos ressentimentos, concedendo-nos perdão por todos os nossos pecados. Ou seja, Cristo, com seu perdão, já nos inseriu o DNA da paternidade, chamada misericórdia. A misericórdia de Deus em nossa vida deve nos conduzir a perdoar assim como Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Jesus disse lá em Mateus 5:7: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Você quer misericórdia? Seja misericordioso. Eu quero concluir esta mensagem. Eu gostaria que você pudesse ficar em atitude de oração neste momento. Que você pudesse até fechar os seus olhos para não se distrair. E poder meditar nesta conclusão. Perdoar não é fácil.
Perdoar, amados, para um ser humano sem Deus é impossível. Mas perdoar para um ser humano que já tem a Deus, mesmo assim, não é fácil, amados. Pelo contrário, é extremamente difícil. Extremamente difícil. Mas é um esforço sobrenatural que pelo Espírito de Deus nós podemos vencer e fazer. A palavra de Deus chama a nossa atenção, queridos, a todo instante para o fato de que precisamos perdoar as pessoas que nos tenham ofendido 70 vezes 7. Entretanto, nós precisamos entender que, sob a ótica do ser humano, a liberação do perdão, em alguns casos é mais fácil, mas em outros é muito mais difícil, e em outros praticamente impossível. Por quê? Porque as ofensas praticadas podem variar de caso para caso. As situações são diferentes para as pessoas. As feridas deixadas, as ofensas, as mágoas causadas são individuais, porque cada um recebe da maneira como entende e cada um tem a sua ferida. Porém, apesar de tudo que foi dito nessa impartição até este momento, amados, escute. Precisamos entender de que o perdão, mais uma vez, não é uma opção do cristão. O perdão é um mandamento. Por isso, nesta noite, é preciso perdoar. É preciso perdoar. Eu quero orar com você nesta noite. Mas antes de fazê-lo, eu gostaria de fazer um apelo. Você que está nos ouvindo e está nos assistindo nesta noite, é um apelo, 2 tipos de convites. Primeiro, você quer ser perdoado por Jesus de todos os seus pecados? Você quer entrar na dimensão desse perdão, desse amor e dessa misericórdia de Deus, alcançar a sua vida? Perdoar os seus pecados e Deus te capacitar para você perdoar todas as pessoas que te ofenderam e ser verdadeiramente uma pessoa livre. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus Cristo. E quando você tem a Jesus em seu coração, você será dotado de graça, de poder, de bondade, de compaixão e de misericórdia. E Deus vai te capacitar para você perdoar as pessoas que te ofenderam, inclusive aqueles que te causaram traumas emocionais, e que por conta desses traumas você tem se desconectado do elo dos seus relacionamentos e tem vivido uma vida solitária. Mas nesta noite, Jesus está te oferecendo: eu sou a porta, diz. Entre por essa porta nesta noite, recebendo a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Como que eu faço isso, pastor? Eu vou fazer uma oração. E eu gostaria que aí onde você estiver, você possa repeti-lo, como sendo uma oração sua, entregando a sua vida para Jesus. É muito fácil, mas faça esta oração com fé e com confiança, sabendo que Jesus está ouvindo a sua oração e Ele está ali no seu lar, junto com você, através do seu Espírito Santo. E eu quero estender esse convite também a você, amado, que por alguma razão qualquer, por mágoa, por ferida que lhe fora causada por algum irmão, por alguma irmã, talvez até por essa igreja, nesta noite reconcilie-se com Deus, receba o perdão de Deus, reconcilie-se com Deus, e assim possamos voltar a caminhar juntos sob a cobertura do nosso Pai Celestial. Faça esta oração junto comigo
dizendo as seguintes palavras: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que que tu és o Filho de o Deus Filho de Deus e que vieste em que carne vieste em carne para me salvar. Assim como o Senhor perdoou todos os meus pecados, eu decido nesta noite liberar perdão a todas as pessoas que me ofenderam. Da mesma forma, eu peço perdão pelos meus pecados e também pelas ofensas que eu mesmo causei. Escreve meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu confesso a Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor da minha vida. Pai, eu te agradeço pela vida do Espírito Santo que venha sobre mim agora para me conduzir a ser perdoador como eu fui perdoado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Aleluia. Aleluia. A ti, Senhor, rendido a ti estou. Sim, Senhor. E pra sempre cantarei. Faz em mim eu querer. Sim, Senhor. Esta noite eu quero ministrar esta oração no seu coração. Talvez você esteja ofendido, magoado. Talvez você esteja ferido. Talvez você tenha alguma situação com alguma pessoa. Talvez esposa. Talvez com algum parente, com um irmão, no seu trabalho, talvez. Seja qual for. Nesta noite eu quero orar com você. Apresente-se diante do Senhor. Abra seu coração e diga: Senhor Jesus, eu preciso aprender a perdoar. Senhor, cura-me, Senhor, dessa falta de perdão. Aliás, a falta de perdão já é uma doença. A falta de perdão já é uma doença. Significa que se você não perdoa, você já está doente. Por isso Jesus nessa noite quer curar você. E sabe qual será a cura? Ele vai te dar bondade, Ele vai te dar misericórdia, Ele vai te dar perdão. Nessa noite, meu irmão, abra seu coração. Eu libero em nome de Jesus, ali onde você está, Jesus curando o seu coração. Eu vejo corações sangrando, feridos ainda, com muita dor ainda do passado, que se faz tão presente, e para muitos tem impedido o transcurso da sua vida. Alguns dizem: por causa dessa ofensa eu perdi oportunidades. Senhor, abre uma nova oportunidade. Se você perdoar hoje, Deus amanhã te abrirá novas oportunidades. Creia nisso. Creia nisso. Somente creia nisso. E o Senhor salvará a tua vida. O Senhor salvará a tua casa. O Senhor salvará toda a tua casa. Oh Pai, em nome de Jesus, nós liberamos, Senhor, esta palavra de perdão ao coração da tua igreja. Que tenhamos graça, sabedoria, entendimento, revelação para perdoar, Senhor, e para poder viver verdadeiramente a vida de Cristo, uma vida livre de peso, de cargas, de dores, de mágoas, de ofensas, livres de amargura, livres, Senhor, de depressão, livre de hostilidade reprimida. Senhor, liberta-nos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todas as pessoas que estão, Senhor Deus, colocando suas vidas, colocando seus corações diante de Ti, sejam curados nesta noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Liberamos esta palavra ao seu coração. Creia somente e será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo
seja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Creia, perdoe e seja livre em nome de Jesus. Amém, amém.